Já estamos ao vivo. Bem-vindos ao Ser Cívico, mais um programa. Hoje a gente está conversando, está recebendo aqui o Instituto Escolhas, Sérgio Leitão. Prazer ter você aqui. Obrigado. Também nosso residente. Eu vou ter que fazer um pouco aqui uma leitura para falar do seu histórico, né? Que o Sérgio, ele é o fundador e diretor do Instituto Escolhas, mas tem uma longa história aí, foi diretor de políticas públicas e diretor de campanhas do Greenpeace no Brasil, né? Também ficou 10 anos lá, não é isso, Sérgio? E fundador e diretor executivo do Instituto Socioambiental, ISA, e viveu em Nova York por 2 anos, né? Na época foi voluntário no Rainforest Foundation e foi assessor para temas sociais e ambientais do ministro da Justiça, o José Gregório, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é um pouquinho só da sua história, eu sei que tem muito mais, mas a gente vai começar falando do Instituto Escolhas, que está aqui no Cívico, e que surgiu depois dessa sua história toda voltada para o lado ambiental, né? Vamos dizer assim, a temática ambiental. Como é que surgiu isso? Como é que você chegou no Instituto Escolha, criou o Instituto Escolha? A ideia surgiu muito de uma inquietação, porque a gente fica falando de meio ambiente, né, da questão ambiental, mas a impressão que dá é que a gente fala com tanta paixão, né, com tanto amor, que a gente não coloca às vezes um pouco do racional, do econômico, do número. Tá bom, é legal preservar a floresta, mas tem muita gente que, por não partilhar talvez desse mesmo amor, desse mesmo encantamento, fica perguntando, mas é possível o Brasil, por exemplo, parar de desmatar e isso não afetar a produção de comida, que o Brasil depende muito da exportação, da entrada desses recursos aqui no Brasil? Então o Escolhas nasce dessa preocupação de como é que a gente pode continuar sendo apaixonado, mas também mantendo uma racionalidade na análise. E a gente viu que para fazer isso precisava dos estudos econômicos, dos números, porque a gente precisa se entender tendo o olhar, né, da paixão e ao mesmo tempo da racionalidade. Números na mesa. Então tá bom, se o Brasil não quer mais desmatar, se tem tanta área no Brasil que já foi desmatada, que poderia garantir, né, que a gente fizesse uma coisa ótima, que é eu produzo e não desmato mais. Qual é o impacto disso? Quanto vai custar isso? Para que quando você encontre uma pessoa que não pense do mesmo jeito que você, que não tem a mesma paixão, possa ser convencida pelo argumento da racionalidade, da objetividade. Uma pessoa no governo, por exemplo? Uma pessoa no governo, um empresário, um produtor rural, né? Então o Instituto Escolhas nasce dessa preocupação de como permitir que a conversa, o debate, não seja somente por conta da emoção, porque muitas vezes a emoção também produz o conflito, porque se você não tem um elemento que aproxime a diferença de visões, de ideias, tem uma hora que a conversa desanda. Ou ela acaba, o que é ruim, porque você não resolve o problema, ou ela vira o conflito, porque a gente continua se desentendendo e não tem nada que permita a gente criar um elemento ali de conexão entre as duas visões. Então a gente entende que estudos bem feitos, racionalmente elaborados, com a melhor metodologia possível, sem ter uma intenção de dizer que é A ou é B, ou seja, vamos olhar a pergunta, vamos responder a pergunta sem ficar torcendo, ou como se diz assim, brincando, torturando o número para ele ir para cá ou para lá. Ou no achômetro, né? Porque, ou no achômetro. Não é isso. Não é isso. Vocês têm um estudo de desmatamento que você falou, e agora recentemente lançaram esse estudo que é quais os reais custos e benefícios das fontes de geração elétrica no Brasil. É esse aqui que a gente acabou de fazer, que já parte de uma ideia que é a seguinte: como é que a gente pode, quando a gente está vendo aqui, isso aqui é fundamental, né? Não existe hoje um mundo que se chama civilizado, né, com economia responsável, com sociedade justa, se você não tem luz, se você não consegue carregar o seu celular quando você chega em casa, pode ver o futebol, a novela, né, olhar o zap, ver as mensagens, participar do grupo da família. E a gente ficou preocupado em saber o seguinte, mas a gente muitas vezes não se pergunta como é que chega aqui, como é que passa aqui no fio e chega até aqui, qual é o custo disso? Né? Isso aqui veio de uma fonte que prejudica a natureza, de uma grande hidrelétrica que pode encharcar uma área muito grande de floresta, inundar uma área de floresta, vem do vento lá do Nordeste, que agora no segundo semestre do ano está a plena carga, quando mais se tem possibilidade de produzir energia eólica, vem do sol, né, que a natureza nos deu. De onde vem e quanto
custa, né? E como é que eu posso comparar se eu quiser dizer o seguinte, olha, mas tem fontes que são dadas por Deus, como é o caso do sol, como é o caso do vento, que poderiam ser mais utilizadas de uma que é muito cara, porque você precisa usar, por exemplo, óleo diesel, né? Que vindo de combustível fóssil é aquele que ajuda a promover esse negócio que a gente chama de aquecimento global, que é muito ruim, né, para o mundo e para o planeta como um todo. Então a gente faz uma comparação das vantagens de cada uma dessas fontes, da eólica, que vem do vento, da solar, que vem do sol, da hidrelétrica, que vem da água, né, das grandes barragens lá na Amazônia, das térmicas, que vem do óleo diesel, e faz um comparativo mostrando o que cada uma tem de positivo, que a gente chama de atributos, né, e do que tem de negativo, para dar um cardápio para quando a sociedade quiser fazer as suas escolhas, né, sobre em que fontes ela deveria, digamos assim, permitir que o orçamento do país, que é o meu, o seu, o nosso dinheiro, fosse investido, né, isso fosse tomado numa decisão onde a sociedade pudesse ter mais informações, porque como é uma discussão muito técnica e onde a gente só consegue entender o resultado final temos isso aqui agora nos permitindo, né, iluminar o auditório, onde a gente está fazendo o debate, ou as nossas casas, a gente não sabe o que se passa por trás aqui da parede, onde estão os fios que trazem essa energia até aqui. Então é um estudo, digamos assim, tecnicamente muito complexo, mas que tem no final um resultado muito mastigado assim para todo mundo entender, que é o seguinte: o Brasil tem plena capacidade de trazer mais energia de fontes renováveis, como do sol, do vento, né? E chamadas limpas, porque elas não trazem grandes prejuízos para o meio ambiente, a um preço legal, competitivo. Ou seja, a nossa conta de luz, que é o que ao final interessa, não vai ficar mais cara se a gente conseguir juntar o ótimo com o bom, que é termos energia em casa e ao mesmo tempo essa energia vir de uma fonte limpa e renovável. Eu li a respeito, né, do estudo e da repercussão que teve entre os atores da área, né, que estão aí tentando defender essa energia, a implementação maior da energia renovável, né, e eles falam que o estudo traz assim uma visão bastante, uma simulação da realidade, né, e a realidade hoje da energia, do uso da energia no Brasil leva para uma realidade não sustentável, vamos dizer assim, né, não tem como fechar a conta, não é isso? Tem vários problemas. O primeiro é esse que você colocou tão bem. A conta está muito cara, né? Então, assim, o Brasil hoje é um dos países que tem uma das energias mais caras do mundo. E a gente fica perguntando, mas como isso acontece? Tem tanta água ainda, né? A Amazônia está cheio de rios, o Brasil tem tanta cachoeira, por que essa energia está tão cara? Segundo, como é que está tão cara se a gente tem sol? Como é que no Nordeste brasileiro, no Ceará, de onde eu vim, Bahia, Pernambuco, que faz sol praticamente o ano inteiro, mesmo quando chove ali 2, 3 horinhas, o sol até quando vem com mais raiva ainda, né? A gente não tem energia solar. A Alemanha, para você ter uma ideia, tem 8 milhões de casas funcionando com energia solar. Você não vai pegar sol na Alemanha, de jeito nenhum. Nunca vi uma pessoa, estou indo para a Alemanha para pegar um bronze, que eu estou muito branco, preciso aqui de uma cor. Como é que lá tem 8 milhões? E aqui não tem nada, não tem 50 mil. Né? Então a gente vai olhando que tem um conjunto de oportunidades que a natureza nos ofereceu, está aí, Deus foi generoso com a gente é que não está fazendo a nossa parte. Então o estudo também mostra exatamente isso, que essas fontes novas, né, essas chamadas novas renováveis, né, como eólica, solar, e tem uma outra que a gente pouco fala, que é a biomassa, que é você pegar ali o resto do que sobrou da exploração da cana-de-açúcar, palha, e queimar. Aquilo vira energia. Imagina, São Paulo, por exemplo, que tem tanto canavial, né, o sudeste inteiro, poderia muito bem estar aproveitando esse resto que hoje é desperdiçado para produzir energia. Então não faz sentido a gente ter uma conta de luz tão cara, a gente ter problemas que se a economia do Brasil tivesse andando bem, funcionando bem, a gente não tivesse essa recessão que a gente está vendo aí com tanto desemprego, tanto sofrimento na sociedade, desde pelo menos 2013, a gente estaria com um problema grave hoje de oferta de energia. Se a gente tivesse vindo como a gente veio ali em 2011, 2010, com a economia crescendo, e estava legal, é bom que tenha isso, a gente hoje estaria com um problema. Então, o estudo mostra que você pode mudar a maneira
de como o governo, a sociedade vai escolher em que fontes colocar o nosso dinheiro, porque é o governo que dá o sinal do investimento para que isso aconteça, e a gente pode fazer esta oferta olhando exatamente para essas fontes novas que a natureza nos deu, mas que a gente precisa saber aproveitar. De que forma você falou que o governo realmente é, vamos dizer assim, é o principal ator, porque a decisão, né, final, política pública que tem que ser implementada aí, tem que ser, tem que ter esse olhar, né, para o desenvolvimento do país, mas de que forma, falando cívico, né, ser cívico, o cidadão, né, nós, as pessoas, a sociedade civil pode atuar nesse sentido? Eu acho que primeiro a gente precisa ter essas informações, porque não existe debate ou uma participação sem a informação. A informação é que qualifica a intervenção da gente na escolha, né, da decisão que está sendo tomada, cobrando dos nossos representantes, seja no Poder Executivo, seja nas eleições que está ainda ocorrendo no Brasil, seja junto ao Parlamento, ao Congresso, né, Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para que a gente, com as informações, a gente possa dizer o seguinte: mas vem cá, por que a gente não tem 8 milhões de casas com energia solar? Como é que isso na Alemanha acontece e aqui não? Então, acho que a informação, ela possibilita e potencializa a nossa intervenção no debate. Então, acho que o Escolhas tem muito essa pegada de pegar um assunto que é muito técnico, extremamente complicado, vou até dizer chato, né? E fazer aquela coisa assim, deixa eu mastigar, triturar, para facilitar a compreensão, sem que isso perca a qualidade, porque você não pode inventar. Você tem que traduzir. Tradução é pegar um tema difícil e fazer com que as pessoas consigam entender. Em segundo lugar, as pessoas precisam ter a consciência de que o debate sobre energia, ele vai além da questão da gente carregar o celular e ter a luz, né, sobre as nossas cabeças. Isso é importante, mas a gente precisa entender que é um debate que tem muito a ver com o progresso e o futuro do país. Porque quem está fora do tema do progresso tecnológico e das energias que vão mover a economia do mundo no século XXI, que é esse século que a gente está agora, vão perder a perspectiva de ter o seu país funcionando do modo como as coisas vão acontecer no futuro. Ou seja, a gente precisa perguntar o seguinte: qual é o progresso tecnológico que a gente vai ter que fazer para, por exemplo, pensar numa coisa que a gente no Brasil ainda conversa pouco, carro elétrico, né? A gente vai fazer essa substituição no Brasil para que a maneira como a gente se locomove ganhe uma dimensão completamente diferente. A indústria brasileira está preparada em termos de investimentos para dar conta de ter os equipamentos necessários para produzir de maneira mais eficiente. O que é que isso significa? Consumindo menos energia. O debate é: como é que eu consigo produzir mais consumindo menos, né? Então, como é que você aumenta a sua produção, né, gastando menos energia? E isso no Brasil ainda necessariamente não acontece. A gente ainda está naquela visão de que a gente tem tudo demais, porque como a gente é muito abençoado por Deus nesse sentido, tem muita luz, tem muito sol, tem muita água, a gente não precisa se preocupar. Gasta aí, porque isso vai durar para sempre. E a realidade está mudando, ou seja, as tecnologias estão mudando tudo isso. E a gente precisa fazer parte desse acompanhamento. Então, eu acho que o estudo também permite uma leitura, né, do desafio que a gente tem que fazer para que o Brasil, no século XXI, que é um século profundamente, né, enraizado na discussão das novas tecnologias, a gente não cometa um pecado que a gente sempre está cometendo ao longo da nossa história. O Brasil é um país que adora chegar atrasado no futuro. Isso precisa deixar de acontecer. E é um país que tem tudo para ser um protagonista, por exemplo, nessa área, né, de energia renovável, como você falou, a gente tem tudo aqui, né? Você é de Crateús, né, Ceará, e o Ceará é conhecido por ser uma região, né, que enfrenta dificuldades, problemas de seca, né, enormes, mas isso também a gente pode dizer que algo que a natureza, né, tá aí, mas a gente pode reverter, pode ter formas, né, da gente tratar, né, essas questões. Você já é uma pessoa que tem uma história aí, né, pelo Brasil. Onde você enxerga, existe algum estado que já está mais à frente nesse sentido? Eu acho que a gente tem no Brasil, para a gente ver a metade cheia do copo, isso, né? Senão a gente fica só ali, vai para baixo, a asa vai caindo, né? Eu acho que a gente tem coisas muito legais que estão acontecendo. Você, por exemplo, você tem no Brasil uma série de
de centros de pesquisa, de inovação, né, que ficam no Ceará. Na área de energia você tem gente muito interessante fazendo isso em Santa Catarina, na área de energias, por exemplo, na área de solar. Então o que a gente precisa permitir é meio que dar a oportunidade para isso que está acontecendo assim nos cantos, né, ali nas beiradas, possam vir para o meio, né? E essas coisas que estão no meio, que estão travando ali as coisas novas acontecerem, serem, né, com carinho deslocadas. Porque tem uma coisa que a gente precisa entender, que não é chegar e derramar tudo, né, que está em cima da mesa para o chão, né, porque senão você não tem aquilo que a gente chama transição. Quando você está numa mudança de modelo como a gente está agora, a gente está falando o seguinte: o Brasil precisa iniciar sua transição para uma economia para a economia do século XXI. Isso significa, tal como numa corrida de revezamento, que é aquela que o cara vem com um bastão, que ele precisa, tem um que já fica assim e o outro vem correndo por trás. Aqui ele vai e entrega o bastão para o outro, não pode deixar cair o bastão, e o outro tem que manter o mesmo pique. É isso que a gente precisa fazer. Ou seja, essas atividades econômicas, que ainda são as atividades econômicas movidas por energias do século XX, né, a gente precisa pensar como é que elas vão continuar. Afinal elas estão empregando pessoas, as pessoas estão, né, tendo as suas vidas asseguradas por aí, pagando suas contas. Não dá para ser uma ruptura. Não dá para chegar e apagar a luz. Apagou a luz, você bate o joelho na mesa e se machuca. Então como é que você garante a transição? Então a gente precisa juntar essas coisas que já acontecem, que estão nas beiradas, trazê-las para o centro do palco, e ao mesmo tempo quem está no palco vai saindo devagarinho. Não precisa sair correndo, não deixa o show acabar, mas deixa o show continuar dando vez a quem vai garantir que o país funcione do jeito moderno, com tecnologia, com respeito ao meio ambiente, com respeito aos direitos sociais, para que a gente possa ter um lugar neste grupo de países que vão dizer assim como a economia do mundo vai ser, a cara da economia no século XXI. É isso que a gente precisa acelerar. O Brasil está lento nisso, entendeu? Está fazendo discussão que fica parecendo coisa do passado. Como essa de, a gente só consegue fazer a economia do país crescer se a gente desmatar mais. O Escolhas fez um estudo que mostra assim, olha, não precisa, a gente já tem muita terra desmatada, dá para a gente utilizar perfeitamente aquilo que já foi desmatado nos anos recentes, e a gente vai usar essas florestas que estão aí para produzir água, né, permitir que os rios recuperem a sua capacidade de produção de água. Afinal, uma cidade como São Paulo, uma das maiores não só do Brasil como do mundo, arriscou não ter água. Eu que sou do Ceará, vim para cá porque aqui tinha água e chovia, eu falei, pô, me enganaram, né? Vou no Procon, né? Vou pedir meu bilhete da rodoviária de volta, me devolvam de onde eu vim, né? E você imagina como é que a gente arruma água aqui. Vamos também falar, Sérgio, mas para articular isso, esse encontro, né, que você falou muito bem, das beiradas, porque o país, né, do tamanho continental que a gente tem, assim, tantas atividades, ações acontecendo, mas distantes às vezes umas das outras, e perde a potência que isso poderia ter junto. Quem é o grande articulador disso? Como é que faz para que isso aconteça? O governo tem esse papel? Vai conseguir fazer isso? Ele tem um papel central, porque era até bom que talvez não, né, eu pudesse dizer, não tivesse. Olha, não depende do governo, a gente já... A gente se basta, entendeu? Deixa com a sociedade, o mercado, as empresas. Não, mas a gente precisa do governo. O governo tem um papel central. Primeiro porque ele é... Né, o governo, estou aqui falando essa estrutura, né, de poder, né, que são o legislativo, o executivo e até mesmo o judiciário. Ele tem um papel central, porque ele que cria os processos de estímulo, né, de atratividade, de indução, para que todo mundo se mexa. Né? Porque às vezes, se não vem uma lei dizendo agora todo mundo tem que fazer, um vai, o outro não vai, um fica ali ranhetando, fica dizendo que aquilo ali não é preciso fazer. Então quando o governo chega e diz agora, gente, quem não fizer não recebe o incentivo, não recebe o empréstimo, não consegue pegar o dinheiro do banco, não vai no BNDES, né, não vai ter o desconto lá no imposto de renda, fica na base da boa vontade. E a gente precisa que todos façam, independente de querer ou não. Fazer porque quer, legal. Mas, né, para ter uma coisa que seja assim, né, efeito manada, vai todo mundo, o governo precisa dar o tom. A segunda coisa é porque se o governo não faz isso, toda a estrutura de crédito, de financiamento, aquilo que a gente chama do fomento, ela não acontece.
E é preciso que você tenha a estrutura dos bancos públicos brasileiros, que são muito fundamentais na economia, e dos bancos privados também, entendendo, né, que essas atividades são merecedoras de apoio. Como é que eu vou investir em energia solar? O governo vai dar mesmo apoio para isso? O banco fica ali, apoio, não apoio, né? O governo vai garantir essas atividades, no caso, né, de um insucesso econômico. Como é que a gente cria o espaço? Porque para você sair da beirada e vir para o centro, tem um caminho a percorrer. Então, como é que você cria um caminho, uma vereda, né, um atalho, para que isso possa acontecer, senão demora muito tempo. E aí você está num momento em que você precisa, digamos assim, incentivar, acelerar este tempo de aproximação de quem está na margem para vir para o centro. Senão, o que acaba acontecendo? Como eu disse que o Brasil sempre chega atrasado no futuro, os outros países estão vendo isso, estão fazendo isso, estão incentivando essa corrida, estão fazendo essa pesquisa, estão dando os apoios necessários para tanto. Se a gente não fizer o mesmo e deixar só com base, digamos assim, na inércia, vai aí, né, do jeito que você quer, a nossa curva de aproximação demora muito. Aí quando a gente chegar nisso, os outros países já estão 2 passos adiante e a gente vai estar sempre 2 passos atrás. Então acho que nesse sentido a gente precisa ter consciência que o poder público, as universidades, a academia, a pesquisa, né, os bancos privados, as associações empresariais, os empresários, todos precisam estar num processo muito grande de entendimento para que o país consiga vencer esse desafio. Sozinho, cada um de nós, fica aquele bate-cabeça, vai cada um para um lado e a gente não chega em lugar nenhum. E o que a gente vê é que não é uma prioridade na agenda, né, dos governos, assim, no sentido local, né? E geral também, a gente, por conta de todos os problemas que o país ainda tem, né, em questões desde da educação, a gente sabe, segurança, né, saúde, que parece que a questão do meio ambiente é algo meio que, talvez, sabe, uma maquiagem, né, nada importante. E, no entanto, isso vai impactar, obviamente, né, na vida das pessoas e de quem já enfrenta, né, dificuldades. Né? Não é só na conta, não pagar a conta de luz, né? Na qualidade de vida, né? Eu posso até te dizer brincando que maquiagem é tudo, né? Pra mim, sem um batom não vai. Não sai de casa sem um batom. Né? Então maquiagem é tudo. E se a maquiagem for boa, melhor ainda. Né? Muda tudo. Então eu acho que, né, tá faltando exatamente a maquiagem nesse sentido positivo, ou seja, da gente entender que meio ambiente não é mais a coisa dessa caricatura que está ficando meio velha, meio gasta. Assim, negócio de sustentabilidade. Essa coisa de ecologia, como se fosse uma coisa do ecologista, do ambientalista, que é sempre colocada ali num viés meio de descaracterizar, de fazer uma certa piada, de colocar num campo de menos importância. Ou de chato, né? Como chato. O eco-chato. E a gente tem que entender o seguinte... tem países que não vão comprar produtos brasileiros se eles não tiverem com um atestado de que tá legal aí, respeitou o meio ambiente, e não é por bondade, né? É por uma questão de exigência até dos consumidores dos países onde esses produtos serão vendidos. A outra coisa é que tem concorrência, né? Não é uma questão só de bondade, mas de concorrência. Então é o seguinte, o cara está querendo te tirar do jogo do mercado, ele vai olhar, você produziu aí direito? Ah, não produziu não, eu estou tendo que produzir aqui. Como para produzir aqui eu gasto mais, porque para fazer bem feito, tudo que se faz bem feito, leva mais tempo, gasta mais dinheiro. Então eu estou fazendo bem feito, você não está, e você vai querer vender aqui no meu mercado? Não, senhor. Então eu vou dizer o seguinte, se você não produzir, eu vou criar aqui uma barreirinha, entendeu? Dizendo que você não entra aqui, né? Você não vende aqui porque você não se comportou direito. Então, se a gente fingir que isso é uma questão ambiental, não é econômica, a gente vai ter uma perda econômica. E é isso que certos segmentos econômicos no Brasil ainda resistem em entender. E a gente tem que evitar que quando eles forem entender, já vai estar com um prejuízo formado. Porque quem vai pagar a conta não é eles, é nós, é o país como um todo. Eles vão até sofrer lá um prejuízozinho, mas o país como um todo vai sofrer muito, perdendo mercado, perdendo exportação, é dinheiro que vai deixar de entrar aqui, é dinheiro que vai deixar de existir para o país funcionar a economia, pagar o professor, pagar o policial, né, dar emprego para o jovem, porque, né, como é que a gente vai colocar os jovens hoje com emprego num país que o mundo está mudando as tecnologias, tem cada vez menos empregos, tem empregos que estão desaparecendo, mas as pessoas vão estar aí, né, vão continuar tendo necessidade de comer, de vestir, né, de querer sair, de querer passear,
né? Os filhos vão querer ter filhos, por mais que tenham menos filhos, mas vão querer ter algo que seja. Então, o mundo não vai desaparecer. Então, quem pensa só olhando assim para o seu umbiguinho, né, achando que tudo bem, eu não preciso da lei, não preciso do Ministério do Meio Ambiente, essa legislação ambiental é chata, que me pede umas coisas que eu não quero fazer, vai errar e vai perder. Só que quem vai pagar a conta é o país como um todo. Você acha a questão das hidrelétricas de fio d'água, achei isso interessante, que também ganhou a atenção do estudo. Por quê? Porque tem uma discussão muito forte, que a gente precisa ter assim uma calma budista para fazer parte dela, que é o seguinte: o Brasil, todo o crescimento da sua oferta de energia se fez com construção de hidrelétricas. Super legal, porque nós temos muitos rios, nós tínhamos muitas quedas d'água, né, as cachoeiras, que puderam ser aproveitadas para tanto. São Paulo, por exemplo, por que São Paulo é um país, é um estado, né? São Paulo é um país, mas no sentido do seu tamanho, da sua importância, da sua riqueza. Mas por que São Paulo foi um estado que se desenvolveu tanto? Porque quando o país começa a se industrializar na década de 50 e mais fortemente a partir dos anos 60, São Paulo tinha energia. Então São Paulo pode dizer, manda indústria automobilística, Juscelino queria trazer, que foi aquele presidente dos anos 50 ao São Paulo, vem para cá. E a indústria veio, não é por bondade, ela não está aqui porque ela quer. Ela olhou no Brasil, onde é que tinha energia? São Paulo tinha. Então, São Paulo recebeu, né, isso que foi a base, uma das bases do crescimento da riqueza do Estado. Só que o Brasil já fez muita hidrelétrica, né, isso é fundamental para o país continuar se expandindo economicamente. E a pergunta que fica agora é, precisa construir mais? O que o estudo está mostrando é que você, de certo modo, está chegando no limite daquilo que é a vantagem, né? A oportunidade de você continuar expandindo a oferta de energia no Brasil na base da construção das hidrelétricas. Tem muita gente que não gosta disso, porque tem muito efeito social. Por exemplo, quando você constrói uma grande hidrelétrica na Amazônia, ela inunda uma área muito grande, desaloja gente, vai gente morar na cidade, na periferia, aumenta a criminalidade, como aconteceu no município de Altamira, lá no Pará, com a construção da usina de Belo Monte. A segunda questão é que tem um impacto ambiental muito grande, porque você inunda uma floresta, você tem prejuízo sobre a biodiversidade, o funcionamento dos rios. E o que o estudo está mostrando é que você está chegando nos limites técnicos, né, desse tipo de situação de construção de hidrelétrica, que começam a sofrer um problema muito forte, porque o nosso regime de chuvas está mudando, infelizmente. Você vê que no Nordeste a gente está com 5 ou 6 anos seguidos de seca, e o sistema de hidrelétricas no Nordeste, que foi fundamental, por exemplo, para ter energia no Ceará, né? Eu sou de 64, desculpa confessar a minha idade, 1964. Né? Um ano bastante significativo. Bastante significativo. A luz na minha cidade, na capital, só ia até meia-noite, porque era gerador a diesel. Né? Então, uma capital de um estado, que a gente hoje não lembra mais dessas coisas assim, né? A gente acha que tudo tá beleza, não lembra como é que foi lá atrás. É perto, né? 64, então meia-noite acabava a luz. Né? E aí foi quando se fez a hidrelétrica de Paulo Afonso, que é lá no interior da Bahia, que se passou a ter energia 24 horas por dia na capital do estado. Só que hoje no Nordeste, o que está acontecendo? Como tem muita seca, as hidrelétricas praticamente não estão mais cumprindo o papel que elas cumpriam, que era garantir a energia que todo o estado, toda a região nordestina precisava. Quem é que está dando conta do serviço hoje? Eólica. É mesmo? Porque se não fosse as eólicas, o Nordeste estava na lamparina. Então, assim, olha a importância de você ter, né, novas fontes, né, novos avanços tecnológicos. Há 10 anos atrás, tinha uma presidente do Brasil, que eu não posso dizer o nome, mas era uma presidente do Brasil. Então, assim, vai lá no livro de história, no Google, quem era presidente do Brasil, que todo mundo sabe a resposta. Uma presidente do Brasil que achava que essas energias não eram muito... Né, importantes. E aí o tempo mostrou que ela não estava tão certa assim. É a eólica que está fazendo a energia do Nordeste funcionar. Porque o vento está lá. O que você fez? Você botou uma pá, né, uma torre com aqueles catavento, o vento vem, roda. Tão óbvio, né? É tão óbvio, né? E está lá. Hoje, há 10 anos atrás, a energia eólica era praticamente zero na conta do total de energia que se fornecia no Brasil. Hoje já está chegando a 10%, daqui a pouco vai ser 15%.
E esse estudo do Escolhas mostra que em 2035, se você somar eólica, solar e essa que vem da palha da cana, que é a biomassa, elas vão ser 43% do total. 43%. Então era 0, vai para 43%. Então, assim, se não fosse essa eólica, o Nordeste estava no escuro, e como no Brasil tudo é emendado, ou seja, o sistema a gente chama de sistema interligado de energia, que é exatamente para você fazer troca. Olha, no Nordeste tá legal de energia, mas aqui no Sul está perigando, o pessoal ligou demais o celular, passa um pouco para cá. O tempo inteiro o sistema fica fazendo esse jogo de compensação. Ele olha onde está fraco, ele manda mais, e onde tem menos, recebe. Então tem um operador que chama Operador Nacional do Sistema, que faz exatamente esse tipo de administração das cargas, né? Dos centros de carga, como se chama tecnicamente. Então a importância de você crescer. Então o que é que a gente está dizendo um pouco com o estudo? Vamos pensar menos em hidrelétricas, porque elas vão continuar cumprindo um papel fundamental, porque a hidrelétrica que está aí, você não perde, ela é para sempre. É como amor que dura, né? Não precisa acabar. Então, e vamos pensar no novo, entendeu? Isso aí é legal que exista, porque, né, cumpre um papel fundamental, não precisa mexer em nada. Vamos ver se lá no Nordeste a coisa melhora, mas a situação é realmente muito dramática. Mas vamos olhar para frente, ou seja, a hidrelétrica é um colchão que nos garante uma segurança, mas o que vai garantir no sentido da expansão daquilo que a gente precisa continuar para o país crescer economicamente, é sol, é eólica, é biomassa. É aquilo que a gente fala para escalar, né? Para escalar. Estudo entregue, que mostra e aponta tudo isso, né? Agora o que vem pela frente com Escolhas? Vocês vão fazer um trabalho de aí tem muita conversa, que nem, né? Quando você lançou o produto, tem que gastar sola de sapato, né? Beber muita água para renovar ali a energia, a capacidade de salivar e conversar, mostrar os resultados, explicar para quem vai estar chegando no governo, independente de quem seja, né? Porque a escolha vai até o dia da eleição, depois é quem está lá, né? Você conversa se é tu, é com tu, né? E você tem que ir lá conversar, mostrar o estudo, falar, dizer qual é a contribuição que ele pode dar para quem está no governo em termos de olhar de forma digamos assim, mais objetiva, sem nenhuma paixão pré-definida, as escolhas que a gente precisa fazer. Porque eu acho que, tal como o nome do nosso instituto traz, o Brasil tem escolhas muito duras, muito difíceis, mas que precisam ser feitas. E uma escolha errada significa um caminho errado, e um caminho errado é uma viagem perdida. E o Brasil precisa tomar consciência, conhecimento, né, de que diante dos desafios que a gente tem pela frente para garantir emprego, prosperidade, saúde, educação, segurança, né, a gente não pode mais errar nas escolhas nem nos caminhos que a gente tem para percorrer. Nossa, muito bom. Vou ficar essa palavra escolha é muito forte, né? Porque tudo a gente está escolhendo todo o tempo. O tempo todo. A gente acorda e vai até a hora de dormir escolhendo. Até os sonhos a gente tem que escolher. Se a gente quer sonhar bom, quer sonhar ruim, porque se sonha ruim, no dia seguinte a vida já começa mal também. Isso é uma questão de consciência, né? Você tem que estar consciente que você está escolhendo o tempo todo. O tempo todo. E a escolha traz, né, uma realidade que você vai ter que lidar. Não adianta, porque não é o outro, não vai ser lá onde você falou, na Alemanha, quem vai ter que lidar com a escolha feita aqui somos nós mesmos, né? Exatamente. Olha, Sérgio, maravilhoso, muito obrigada por sua você, conversa, pela oportunidade. E todo o seu estudo, todo o trabalho do Instituto Escolhas, e eu tenho certeza que, assim, pelo menos isso vai criar, né, como já veio aqui, eu li a repercussão que já gerou, né, uma visão e o tangível, né, como você disse, não é nada, é a paixão, mas é claramente aqui, né, tá tudo aqui no estudo mostrando que a gente precisa mudar, né? Então, não tem mais que fingir, tá aí, tá claro, né? Então, olha, sucesso, obrigada, viu? Obrigado, só deixar para vocês o nosso site, que é www.escolhas.org, onde todos os nossos estudos estão lá, os relatórios completos, ou seja, quem está, esse número aqui não me pareceu muito correto, vai lá, checa no relatório, se descobrir um erro, avisa, porque só erra quem faz, né? O importante é consertar e fazer de novo bem feito. Então a gente não tem problema com o erro, a gente tem problema em não reconhecer e não consertar aquilo que possa ter sido feito
de maneira não apropriada. Então, é isso. Muito obrigado a vocês. Maravilhoso. E para construir a gente tem que fazer, né? Tem que não fazer. Ficar só não, falando, né? E Quem... ser cívico é isso, é fazer, é fazer né? e, com esse tocar propósito. em frente. De acertar, né? Mesmo que a gente ainda aprendendo, é Claro, isso, estamos evoluindo. Claro. Muito bom, gente. Então é isso. Hoje foi o Ser Cívico com o Instituto Escolhas. Prazer ter aqui o Sérgio Leitão aqui com a gente. A gente na semana que vem volta com outro programa, fique ligado. Não sabemos com quem ainda, algum residente. Acompanha a gente aqui direto do estúdio Comover. Obrigada, Dé, obrigada, Gui, mais uma vez. E até a próxima.